Fala, turma! Mais uma aula de Química, professor JP com vocês, trazendo agora um bloco de conteúdo sobre polaridade das moléculas. Hoje nós vamos trabalhar tanto a polaridade das moléculas, como também a natureza dessas ligações, se elas são polares ou se elas são apolares, certo? Então nós vamos trabalhar hoje dois bloquinhos de conteúdo sobre a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas. O objetivo aqui desta aula, pessoal, é você bater o olho em uma molécula, dizer se ela é polar ou apolar. Vamos, claro, conhecer essas regras de como você identificar se a molécula A ou a molécula B, ela é polar ou apolar. E, além disso, você vai analisar que a ligação entre esses átomos nas moléculas, ela é da natureza covalente, polar ou apolar. E, muitas das vezes, podemos ter também uma ligação iônica, né? Quando você percebe a diferença de eletronegatividade. Então, aqui você vai analisar essa fila. Quem é mais eletronegativo? Comparado sempre a dois ou mais átomos que se estão envolvendo na estrutura, no esquema de Liouville, nas ligações eletrônicas. Tudo bem, pessoal? Tudo pizza, né? Então, vamos começar a fazer aqui algumas demonstrações para que você venha, com o professor JP, aprender um pouquinho, né? Ou revisar também sobre a polaridade das moléculas. Certinho? E quando fala em polaridade das moléculas, gostaria aqui de pontuar para vocês o conceito de nuvens eletrônicas. Quem que pode ser nuvens eletrônicas, né? Qualquer dúvida, eu vou deixar o card, você vai analisar a parte de ligações químicas, entre elas a iônica, covalente, metálica, a coordenada, você vai analisar lá, né, nessas aulas, sobre a questão dos pares de elétrons. Nada mais do que as nuvens eletrônicas. Quem pode ser uma nuvem eletrônica? Olha só, pode ser um par de elétrons não ligantes, é considerado uma nuvem. Por que eu estou falando nuvem? Porque, galera, vai ser um macete para você determinar se a molécula é polar ou apolar. Se os ligantes são iguais, se os ligantes são diferentes, e o que as nuvens eletrônicas podem também te ajudar a compreender. Tá? O que mais? Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e uma ligação que chamamos também de ligação dativa. Tudo bem? Um par de elétrons, uma ligação simples, uma ligação tripla, ligação dupla e uma ligação dativa. Querido, vamos pegar aqui, a princípio, as moléculas que são diatômicas. Vamos pegar aqui um exemplo de moléculas diatômicas. Olha só esse caso aqui do oxigênio. Uma molécula diatômica formada por dois átomos iguais. Gente, se os dois átomos são iguais, o que é que você pode concluir? Que a eletronegatividade deles também é a mesma. Lógico. Então, se essa molécula apresenta a mesma eletronegatividade, existe a formação de polo positivo e negativo? Aí você vai dizer que não, porque a eletronegatividade é a mesma. Então, eles todos têm a mesma carga elétrica. E o oxigênio, você sabe que ele pertence à família dos calcogênios. Então, ele tem família 6A. Tudo jóia? E aí, o que é que acontece? Se ele é da 6A, se você for analisar a eletronegatividade dele, é o quê? -2. Significa que na camada de valência tem 6 elétrons, e para adquirir estabilidade, né, de gases nobres, vamos dizer assim, ele precisa compartilhar 2 elétrons para poder se estabilizar. Então, ele vai ter o quê? Um polo negativo. Como são iguais, ele vai ficar exatamente numa molécula o quê? A molécula aqui, ela vai ser considerada apolar. Lembra? Quando você tem dois átomos de oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a quantidade de elétrons da camada de valência.
Quem é mais eletronegativo aqui? Eu não tenho como analisar pela diferença de eletronegatividade. É o mesmo átomo. Então, ele precisa fazer isso, ó. Ele fez ali o quê? Uma ligação de que tipo? Dupla. Claro que a fórmula eletrônica é um raio-x da fórmula estrutural. Ó, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Mostrou que a molécula, ela é apolar. Porque se ela é apolar, ela não tem formação de polos diferentes, o positivo e o polo negativo. Então, ou vai ter polos negativos, ou vai ter polos positivos, ou as suas eletronegatividades de átomos diferentes, que acontece também, se é a mesma. Você está vendo aqui, ó, o fósforo 2,1, o hidrogênio 2,1. Então, você vê que a eletronegatividade deles são bem o quê? Próximas, ou até mesmo iguais. Certo? Então, a gente consegue analisar nessa fila de reatividade, de eletronegatividade aqui dos elementos químicos, tá? Então, voltando, esta molécula é apolar. Olha a outra molécula diatômica. Você tem um gás nitrogênio. Aqui é macete, tá? Daqui a pouquinho eu chego na questão das nuvens que eu disse para você lá. Ó, nitrogênio. A família do nitrogênio é a família 5A. É diatômica, então contém o mesmo elemento químico, que é o nitrogênio. A eletronegatividade é 3, é a mesma. Então, você vai ter a molécula também apolar. E a fórmula eletrônica, você vai analisar aqui, ó, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que o número, esse endereço do grupo, da família, corresponde, né, à quantidade de elétrons da camada de valência. Então, vai fazer o quê? 3 ligações covalentes. Essa é a forma eletrônica. Quando você passa para a estrutural, você transforma cada par de elétron numa ligação simples, né? Um traço simples. Nesse caso, é uma tripla ligação. Tudo bem? Que é uma nuvem ligação, uma nuvem eletrônica. A dupla ligação também é considerada uma nuvem eletrônica. Mas aqui, tem dúvida? Quando os átomos são iguais, eletronegatividades iguais. Não tem o que nós chamamos de diferença. Mas se existir diferença de eletronegatividade, aí a molécula ela deixa de ser apolar. Passa a ser o que, JP? Polar. Polaridade. Vem de polo. Um polo, né, positivo e um polo negativo. Aí eu vou ter uma molécula polar, com diferença de eletronegatividades. Mas quando essa diferença elas se anulam, né, por questões de vetores, que eu vou te mostrar aqui também, aí você vai ter uma molécula, o quê? Apolar. Então, vamos por parte, nessas moléculas aqui apresentadas, elas são diatômicas. Então, molécula apolar é aquela molécula que não apresenta o polo positivo e o polo negativo, mostrando a diferença de eletronegatividade. Sem anular, sem ser diferente de zero. Tudo bem? Então, moléculas apolares, lembra do óleo de cozinha? O óleo de cozinha é um composto apolar. Por quê? Quando você coloca ele em contato com a água, vai formar duas fases. Então, você diz que o sistema ele é heterogêneo. Tem duas fases. E você fala claramente por aí que a água e o óleo não se misturam. De fato, eles têm o contato, mas por um ser diferente do outro em características de suas polaridades, é o que leva a esse sistema de duas fases. Porque o óleo é o quê? Apolar. Os hidrocarbonetos, que são formados por hidrogênio e carbono, hidrogênios e carbono, a eletronegatividade é a mesma, então eles não têm essa diferença de polos. 2,1 menos 2,1 vai dar o quê? Vetor resultante, zero. E quando o momento dipolar for igual a zero, você tem anulação desses vetores. Vai ser zero. Então, a molécula continua sendo o quê? Apolar. Quando você pega a água, aí ela não é mais apolar, porque ela tem átomos que mostram a diferença de eletronegatividade. É o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, vamos aqui mostrar mais algumas moléculas que continuam sendo diatômicas,
Olha só aqui, ó. Eu tenho hidrogênio com quem? Cloro. Veja essa molécula, ela é diatômica, ela tem o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Querido, ó, átomos de hidrogênio. Tá aqui. Ou, átomo de hidrogênio, tá ali. E o átomo de cloro? Está aqui. Então, veja que é o sentido, ó. Berílio, sódio, né? Aliás, sódio, berílio, alumínio, boro, hidrogênio, fósforo, e vem até o eletronegativo maior da tabela periódica, que é o flúor, né? Ele é o de maior eletronegatividade. O que é que acontece? Quem que é mais eletronegativo? Hidrogênio ou cloro? Cloro. Então, ele vai puxar os elétrons para ele. Vai ter uma deformação na nuvem eletrônica. Então, essa diferença, ó, 3 tira 2,1, vai dar 0,9. Então, o que é que acontece? Você tem uma molécula polar. E se a molécula está sendo polar nesse caso, a ligação que envolve esses dois átomos também é o quê? Ligação covalente polar. Vamos fazer aqui, ó. Dá uma analisada. Eu tenho o átomo de hidrogênio, tá? Tenho o átomo de cloro. Lembra? O hidrogênio, ele tem um elétron. E o cloro tem quanto na última camada? A camada de valência? Tem 7. 3, 6, e mais um elétron aqui, 7. Então, o que acontece? Esse hidrogênio aqui, ele tem polo positivo, tá? Ele tem polo positivo. O cloro, ele vai ter polo negativo. Então, mostra que o cloro, ele tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Então, se a diferença de eletronegatividade existir, neste caso, você está diante de uma molécula, querido. Você está diante de uma molécula, o quê? Está diante de uma molécula polar. Então, o que é que acontece? Essa molécula é polar porque tem polo positivo e polo negativo. E sempre sai da onde? Do positivo para o negativo. Do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Com isso, o elétron, ele deixa de ficar mais aqui em volta, né? Deixa de estar mais em volta do átomo, e a gente mostra uma distorção, que esse elétron, ele começa a ficar mais próximo de lá, ó, do cloro. Por quê? O vetor é esse aqui, ó. Sai do positivo para o mais negativo. Porque na fila, você decorando, aprendendo essa fila de eletronegatividade, ó, fica tudo pizza. Porque você vê claramente a formação de polos. O hidrogênio e o cloro. Qual dos dois é mais eletronegativo? O cloro. Como que você sabe isso? Olhando pela fila de eletronegatividade, até mesmo consultando a tabela periódica, que você consegue analisar a questão de períodos e grupos, né? Você sabe ali quando cresce nos períodos, quando cresce também nos grupos. E aí você tem esses números aqui que nós, químicos, definimos a eletronegatividade e a natureza e a polaridade das ligações utilizando o quê? Essa diferença aqui em números. Para facilitar você a compreender também, apesar que existem vários artifícios para isso. Então, aqui você fica diante de uma molécula, ó, H, ligação simples, cloro. Então, você sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa, mostrando que o cloro realmente ele é mais eletronegativo. Tá? A molécula é, querido, ó, polar. Tá? Polar. Por quê? Tem cargas opostas. Então, isso é o conceito de polaridade das moléculas. Quando que uma molécula é polar? Quando ela vai ter seus polos em formação, polo positivo e polo negativo, e que a diferença de eletronegatividade existe. Certo? Então, aqui você tem uma diferença de eletronegatividade. A molécula é o quê? Polar. Então, você também vai dizer que a ligação, ela é covalente, ela é ligação covalente também polar. Por que que a ligação é covalente? Porque aqui ela se dá entre metais. Hidrogênio e cloro não são metais. Opa! E se tiver ligação iônica? Se tiver ligação iônica, preciso de metal no composto, tudo bem? Aí deixa de ser molécula e passa a ser um íon fórmula ou compostos iônicos. Neste caso, a ligação é covalente, ó. Uma ligação simples. Compartilhamento de elétrons. Os elétrons são compartilhados. Aí você tem uma ligação
covalente. E a molécula é o quê? Polar. Porque você está mostrando moléculas diatômicas. Se elas são diatômicas, em que existe diferença de eletronegatividade, ela é o quê? Polar. Se ela é polar, a ligação é covalente? Polar. Se a molécula é apolar, você está vendo aqui neste caso, você vai ter também o quê? Uma ligação covalente, de que tipo? Apolar. JP, por quê? Querido, são diatômicas, porque os átomos são iguais, não tem diferença de eletronegatividade, e a ligação covalente apolar, fazendo jus a molécula apolar. Certo? Diferente da que eu te mostrei aqui, ó. Aí vem, entre outros exemplos, a água. A água é outro exemplo que você tem para definir se é polar ou apolar. Polaridade das moléculas. Depois, polaridade das ligações. Então, vamos lá. O oxigênio, você sabe que é da família 6A. O hidrogênio é da família 1A. São ametais. A ligação se estabelece aqui é covalente. E vamos fazer essa análise. Olha só, oxigênio e hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, correspondendo à família. Tudo pizza? 6. E o hidrogênio tem 1 e 1. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? Você vai analisar na fila. Ó. Hidrogênio. Olha onde está o oxigênio. Muito mais eletronegativo. Então, o oxigênio, ele é negativo. Ele é mais eletronegativo. E o hidrogênio vai ter os seus polos o quê? Positivo. Tudo pizza? Então, eu saio do que é menos e vou para o mais eletronegativo. Olha a diferença. 3,5. Se eu subtrair de 2,1, a diferença vai ficar de 1,4. É uma diferença considerável, mostrando a existência de polos. Molécula polar. Tá? E outra, fazendo a ligação de Lewis com a eletrônica, vocês agora vão analisar comigo quantas nuvens aqui foram formadas. Ó. Vamos ver quantas nuvens foram formadas. Lembra o que é que eu conceito de nuvem quando eu abordei o início da aula? Pode ser uma ligação simples, dupla, tripla, par de elétrons não ligantes e uma ligação dativa. Então, vamos analisar aqui comigo, ó. Uma nuvem, um par de elétrons aqui, formando uma ligação simples, certo? Outra ligação simples. Então, eu tenho quantas nuvens aqui? 2. Olha mais uma aqui, ó. 3. E a outra aqui, 4. 4 nuvens. Então, você passa a ter 4. Macete, hein, galera? 4 nuvens eletrônicas. JP, como assim 4 nuvens eletrônicas? Querido, aqui é uma nuvem eletrônica, porque você tem uma ligação simples compartilhada aqui, elétrons. Par de elétrons. Aqui eu vou ter outra ligação também, o quê? Covalente, simples. E esses 2 pares de elétrons não ligantes, cada par não ligante é uma nuvem eletrônica, então eu tenho 2. Ao todo eu tenho 4 nuvens ligantes. 4 nuvens ligantes são diferentes dos 2 átomos que são o quê? Iguais. Se isso aconteceu, a molécula, pessoal, a molécula, ela é altamente polar. JP, estou começando a compreender. Então, quer dizer quando o número de nuvens eletrônicas em volta do átomo central for diferente da quantidade de átomos ligantes iguais, forem diferentes da quantidade, você vai ver que a molécula ela vai classificar como polar. Porque tem a diferença de polaridade, como vocês estão vendo na fila de
eletronegatividade. Certo? Então, aqui, ó, 4 nuvens. 1, 2, 3, 4. Quantos ligantes iguais? 2. E se os 4 ligantes fossem iguais? Aí a molécula passaria a ser apolar. Ficou certa a dica aí? Apolar. Mas quando eu tenho o número de nuvens diferente, nuvens eletrônicas, diferente dos ligantes iguais, não dá igualdade, eu tenho uma molécula polar. Vamos ver aqui mais uma vez. Ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Sobraram aqui 2 pares de elétrons. 2 pares de elétrons. E o vetor resultante, esse momento de polo, ele sai do positivo para o negativo. Olha aqui. Do positivo para cá. Para cá também. Então, aqui é positivo, positivo. E está indo para o oxigênio, que é mais eletronegativo. E aí, o que é que acontece? O vetor resultante, ele está puxando esses elétrons para, né, vamos mostrar aqui, para cima. Imagina, se os ligantes hidrogênio estão para baixo e os elétrons estão sobrando lá na parte de cima, devido à repulsão dos pares eletrônicos, os hidrogênios, eles descem, devido à repulsão dos pares eletrônicos. Já que eles têm carga elétrica negativa, né, faz repulsão, repelem uns aos outros, essa nuvem de elétrons. E com isso, sobraram elétrons também lá no átomo central. Olha lá, 2 pares de elétrons não ligantes. O que é que acontece? O vetor resultante, ele vai atuar aqui, ó, para cima. Certo? Aqui vai ter o guarda-chuva. Então, esses elétrons aqui, o vetor resultante está indo nesse sentido, né? Da esquerda aqui para cima, o outro da direita para cima, e o vetor resultante vai estar, ó, puxando os elétrons para cima, nesse sentido, correto? Ó. Pode acontecer também de, em outras moléculas, o vetor resultante para baixo. Aqui, neste caso, a molécula de água. Então, viu que o vetor resultante sai do menos para o mais eletronegativo. E com isso, sabemos que a molécula é considerada polar, porque tem polos negativo e positivo. Tudo bem? E você agora pegou o conceito de nuvens eletrônicas. Quando forem iguais, o número de nuvens aos ligantes iguais, a molécula é apolar. Se o número de nuvens não bate essa igualdade do número de nuvens com o número de ligantes iguais, aí você tem uma molécula polar. E mais detalhe na diferença de eletronegatividade também. Tudo bem? Então, para ser molécula polar, você já vai ter o vetor resultante igual, diferente, melhor dizendo, de zero. Quando o vetor ele não se anula, você tem uma molécula polar. Quando os vetores se anularem, tipo cabo de guerra, um puxa para lá, o outro puxa para cá, o outro puxa para lá, e sempre vai manter o quê? Uma neutralidade. Vai manter um equilíbrio. E aí, com esse equilíbrio que um grupo puxa para lá, né? Claro que um grupo vai ganhar, né? Outro puxa para cá, mas vai ficar naquela dança de que há um ponto neutro. Subtração de vetores. Anula. Aí, com isso, a molécula passa a ser apolar. Porque as eletronegatividades são as mesmas. Se não são as mesmas, são muito próximas. E o vetor resultante mostra a anulação dessas cargas. Tudo jóia? Então, molécula polar, ela tem polos positivos e polos negativos. A molécula apolar, ela tem formação ou positivo ou negativo. Você vai analisar, a eletronegatividade são iguais. Certo? E aí, o número de nuvens com o número de ligantes iguais também batem. Vamos ver mais alguns casos aqui. Certo, pessoal? Molécula polar e molécula apolar. Presta bastante atenção nessas informações, para você não se confundir.
Vamos fazer mais algumas aqui, fazendo favor. Ó, dá uma olhada para essa molécula aqui, ó. Amônia, NH3. De cara, ela é polar ou apolar? Você tem condições suficientes para dizer isso. Quem são os átomos envolvidos? Nitrogênio. Onde é que ele está? 3. A eletronegatividade desse valor aqui. O hidrogênio, 2,1. Então, tem 0,9 de diferença. Depois eu te mostro a tabela para você classificar se a ligação é apolar ou se a ligação é covalente polar pela diferença de eletronegatividade. Tá bom? Aí eu te mostro aqui os parâmetros depois também. Então, NH3, você já sabe que a molécula de cara, a molécula vai ser polar. Uau! Nitrogênio e hidrogênio têm eletronegatividades diferentes. Agora, vamos fazer a estrutura para visualizar? Nitrogênio da família 5A, tá? Então, eu sempre busco a tabela periódica para vocês familiarizar. 5A. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Tenho 3 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio, né, vou fazer uma ligação covalente. Lembra? E aqui sobrou um par de elétrons não ligantes. Essa geometria aqui, ela é piramidal. Então, só para título de ir revisando e familiarizando, é uma geometria piramidal. Vamos analisar o número de nuvens. 1, 2, 3. 3 nuvens. E essa de cima? 4. Quantas nuvens? 4. Então, você pode até dizer aqui, ó, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Quantos ligantes iguais? 3 ligantes iguais. O que é que eles são? Diferentes. O que, JP? Como diferente? O número de nuvens, querido, 4. Quantos ligantes iguais? 3. Então, se o número de nuvens não bate com o número de ligantes iguais, você tem uma molécula polar. O nitrogênio, ele é mais negativo. Ele é mais negativo. O hidrogênio é positivo. Então, o vetor sempre vai sair aqui, ó. Certo? Olha lá. Do positivo em direção ao negativo. Do positivo em direção ao negativo. E aqui eu tenho um par de elétrons. Então, o vetor resultante, ele vai estar aqui para cima. Certo? Então, ele vai estar nessa direção aí para cima. Puxando, ó. Puxando o vetor resultante aqui, ó. Ele tem essas cargas positivas em direção ao nitrogênio. E eu tenho um par de elétrons que está na parte de cima, devido à repulsão de elétrons, empurraram para baixo os demais hidrogênios, formando uma pirâmide. E aí, lá em cima, ó, o vetor resultante vai fazer isso aqui, ó. Puxar as cargas nessa direção. Aí, com isso, você tem uma molécula, o quê? Polar. Você tem uma molécula polar. O nitrogênio é mais eletronegativo. Quantas vezes? Né? Ó, recebe um aqui, recebe outro aqui, recebe 3 vezes negativo, né? Então, você tem uma carga muito alta de eletronegatividade. Afinidade de puxar os elétrons para mais próximo dele. Os elétrons vão mais para a eletrosfera do nitrogênio, tendo uma deformação na nuvem eletrônica do átomo de nitrogênio também. E aí, o vetor resultante para cima. Então, se o vetor resultante, ó, se o vetor resultante ele for diferente de 0, a molécula é o quê? Polar. Então, não tem como anular as cargas aqui. Tá? Então, eu tenho 3 partidas do menos para o mais e um par de elétrons que puxa as demais partes para cima, as cargas. E aí, o número de nuvens também não bate. Então, a molécula ela é o quê? Polar. E se ela é polar, podemos fazer a estrutura. Olha lá. Podemos fazer aqui a estrutura piramidal. E o ângulo entre as ligações aqui, ó, 107 graus. Então, você vê que ela é piramidal, tem um ângulo de 107 graus.
apresenta pares de elétrons não ligantes, o que acarreta uma polaridade em cima da molécula, né? O nitrogênio nega e o hidrogênio é posi. Então, o vetor sempre sai do positivo em direção ao negativo. Tudo pizza, pessoal, isso aí? Então, bate o olho numa molécula. Eu sei que ela é polar. Se ela é polar, aí eu venho dizendo para vocês que a ligação, ela é covalente polar. Tá? Vai ter algumas exceções, eu te mostro depois. Então, se a molécula, ela aqui, ó, é polar, o que é que você definiu? É uma ligação covalente polar. Porque a polaridade da amônia mostra aquilo para você. O vetor resultante difere de zero. O número de nuvem como macete, né? Às vezes você não tinha observado por esse lado também, quando o número de ligantes iguais forem iguais ao número de nuvens, eu tenho uma apolaridade. Mas quando diferenciar o número de nuvens dos ligantes iguais, aí eu tenho uma molécula polar. E mais pela eletronegatividade também. Então, a amônia, você viu que tem polos diferentes. Então, a molécula, ela é polar. A ligação entre os átomos também, ela é polar. E quando você vem assim, ó, com o metano, ó, carbono e hidrogênio. Vamos olhar na fila? Você consegue dizer se é polar ou apolar de cara? Ó, carbono, 2,5. Hidrogênio, 2,1. Tem uma diferença bem pequena, né? Tem uma diferença bem pequena. Mas vamos analisar agora pela numeração de nuvens. Carbono, 4A. Hidrogênio A. Então, o carbono está aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada hidrogênio contém um elétron. Então, você fazendo aqui a forma eletrônica de Lewis, você vai fazer o compartilhamento desses elétrons e vai deixar o carbono estável, né, como um gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio ao hélio com 2 elétrons também completos, né? Queridos, vejam só. Quantas nuvens aqui? Vamos lá. Quantas nuvens? 4 nuvens. JP insiste em nuvens eletrônicas. 1, 2, 3, 4 nuvens. Quantos ligantes iguais? 4 ligantes iguais. E aí, queridos? Se o número de nuvens igualou ao número de ligantes iguais, o que é que você tem? Uma molécula apolar. Matou a parada. Ó, 4 nuvens. 1, 2, 3, 4. Do mesmo jeito que você pode fazer estrutural. Olha lá. Você pode fazer ela estrutural. Olha lá o que é que você tem. 4 nuvens. Eu vejo as nuvens aqui e vejo os traços também. O hidrogênio e o carbono. Quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então, esse é mais eletronegativo, menos eletronegativo, e o carbono ele é mais eletronegativo. Certo? Porque ele tem eletronegatividade 2,5. O hidrogênio 2,1. Então, o carbono ele ganha, ele é mais eletronegativo. E aí sai do hidrogênio para o carbono. Do hidrogênio para o carbono. Do positivo para o mais eletronegativo. Aqui também. Ó, tá chegando todos para o centro. Correto? O que é que acontece aqui, queridos? Anula-se os vetores. Subtração de vetores. Não tem como ser o vetor resultante, esse momento dipolar da molécula, ser diferente de zero, para dizer que a molécula é polar. Você já tirou por aqui, ó. O número de nuvens igualou a quantidade de ligantes iguais na molécula. Então, isso é a polaridade. E aqui, o vetor
resultante é igual a zero. Porque, vejam só, se você analisar, ó, hidrogênio para o carbono. Hidrogênio para o carbono. Então, aqui, vetor resultante, nulo. Hidrogênio para o carbono. Hidrogênio para o carbono. Então, o vetor resultante se anula. Então, você tem uma diferença de vetores que vai ser igual a zero. Diferente, né, de moléculas polares, que o vetor resultante é diferente de zero. Tá? Então, ou vai estar, né, puxando os elétrons para cima ou para baixo, numa diagonal, que a gente vai ver aqui para vocês, numa determinada direção, que não dá para dizer que existe uma neutralidade ali de vetores. Então, o vetor aqui é do hidrogênio para cá, e do hidrogênio para cá. Então, o que acontece? Eu tenho o quê? Anulam-se os vetores, tá? Nesse sentido, quanto no outro. Da geometria tetraédrica aqui, ó. Então, eu tenho uma molécula de geometria tetraédrica, certo? 109,5 graus. Tudo bem? Ou 28 minutos. A molécula é apolar e o vetor resultante é igual a zero. Quando isso acontecer, você tem uma ligação covalente, o quê? Apolar. Então, a molécula ela é apolar. E a ligação covalente apolar. Porque a molécula ela é apolar. Então, tem diferença de cargas? Perdão, ligação covalente apolar. Porque aqui, ó, você tem a molécula com diferença de eletronegatividades. Então, a ligação covalente polar e a molécula, ela é apolar. Tudo bem? Quando você pega o metano e você analisa, a molécula ela é apolar. Apolar. Então, ela não é considerada uma molécula polar. Aí você fala, professor, mas tem uma diferença de eletronegatividade. Mas é muito próximo. Tem autores que a eletronegatividade para o carbono, ela é na faixa de 2,1. Muito próxima, né? Aqui está diferente, mas ela é muito próxima, 2,1, 2,1. Mostra que neutraliza também, por isso que é polar. O vetor resultante vale zero. E outra que o número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais. Ligantes iguais, tá? Quando acontecer de igualar o número de nuvens, a molécula ela é apolar. E a ligação covalente, o quê? Polar ou apolar? Apolar. E aí é onde entra uma tabela que a gente utiliza para definir, né? Para a gente definir quando que a ligação ela vai ser covalente a polar, quando for igual a zero, né? E a ligação covalente polar, quando for, vou colocar aqui para você, a ligação covalente apolar. A ligação covalente apolar, quando a diferença entre eles for igual a zero. A diferença de eletronegatividade. Ligação covalente polar. Quando a diferença entre eles for menor que 1,7. Tudo bem? E ligação iônica. Deixar aqui também no cantinho. Ligação iônica. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos for maior ou igual a 1,7, você está diante de uma ligação iônica. E aí você vai determinar a natureza dessa polaridade das ligações, certo? Então, se a ligação covalente apolar for diferente
entre eles igual a zero, a eletronegatividade foi diferente de zero, foi igual a zero, perdão, a diferença entre dois vai ser igual a zero, você vai ter uma ligação covalente apolar. Vamos ver aqui, ó. Então, o que é que acontece? A molécula, a ligação apolar, de lá onde está. Já não foi na secagem? Não, sei não. Ele foi Ligação covalente apolar. Então, você vai ter essa ligação covalente apolar quando a diferença de eletronegatividade entre eles for igual a zero. Então, veja só essa molécula aqui, ó. Veja só, o hidrogênio vale quanto? 2,1. O carbono vale quanto? 2,5. Então, faz a diferença para nós. 2,5 menos 2,1. Quando você fizer a diferença entre eles, ó, você vai ter a diferença entre 2,5 menos 2,1, vai dar 0,4. Então, se deu 0,4, a ligação covalente, o quê? Polar. Por quê? Menor que 1,7. Então, aqui você tem a ligação covalente polar. Por quê? Eu tenho uma diferença de polos que me mostrou um número menor que 1,7. Então, o hidrogênio, querido, foi quanto o hidrogênio? 2,1, né? E o carbono, 2,5. Então, você pode pegar aqui, ó, 2,5 menos 2,1 foi igual a 0,4. Então, 0,4 é menor que 1,7. Valores menores que 1,7, a ligação é covalente de que tipo? Polar. Mas a molécula em si, ela é o quê? Apolar. Então, a polaridade da molécula, apolar. Por quê? Você tem vetor resultante igual a zero. Porque eles se anulam, tá? Nos vários sentidos aqui da geometria da molécula. E outra que eu estou dizendo para vocês, um macete quando o número de nuvens se igualar ao número de ligantes iguais. Você vai ter o quê? Apolar. E se diferenciar, polar. Agora, polaridade das ligações é diferente. Tem que fazer essa continha aqui, tá, turma? Se você quer acertar a polaridade das ligações, você tem que analisar essa continha aqui. Esse é o parâmetro para dizer a polaridade das ligações, que é diferente da polaridade das moléculas. Não quer dizer que toda molécula polar, a ligação é covalente polar. Toda molécula polar, a ligação é covalente a polar. Não. Aí você se engana, tem que analisar essas regras aqui. Vamos ver alguns casos aqui. Vou deixar aqui no cantinho aqui a tabela, para você analisar comigo outros casos, bem parecidos. Essa aqui, ó, CHCl3. Se não me engano, cloroforme. Então, C, hidrogênio, cloro, outro cloro. Sobraram elétrons no átomo central? Não, senhor. O cloro, se você analisar, a tabela periódica dele é 7A, tá bom? Sempre dá uma analisada lá no grupo, 7A. Faz quantas ligações? Uma. O carbono da família 4A, faz quantas ligações? 4. E o hidrogênio, 1A, faz uma. Agora vamos analisar. Quantas nuvens? 4 nuvens. 4 nuvens. Os 4 ligantes são iguais? Não. Os 4 ligantes são o quê? Diferentes, não são? Aqui eu tenho 3 iguais, mas um é diferente. Então, se os 3 são iguais e um é diferente, querido, a molécula, ela é o quê? Polar. JP, quando que vai ser a polar nessa história das nuvens? Acabei de te dizer e reforço. Se der uma igualdade de nuvens com o número de ligantes iguais,
a molécula é apolar. Mas nesse caso aqui, quem é que está sendo diferente? Hidrogênio. Certo? Está sendo hidrogênio. E os outros três são iguais. Mas se tivesse outro cloro lá em cima, aí a molécula passaria a ser apolar. Se fosse os três hidrogênios, apolar. Mas se tem um que é diferente dos demais, a molécula, querido, polar. Joia? Aí o que acontece? Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou carbono? Ó, hidrogênio ou carbono? Então você vai ter o quê? Carbono. Então sai de lá para cá. Então esse é menos e esse é mais eletronegativo. Correto? Conforme está a análise aqui. Joinha? E agora, dos dois aqui, quem é mais eletronegativo? É o cloro ou o carbono? Onde está o cloro? Onde está o carbono? Certo? Olha o cloro onde está. Olha o carbono. 3 e 2,5. Então, o cloro é mais eletronegativo. Então, esse é mais eletronegativo. Então, já vem do carbono para o cloro. E analisando, o cloro passa a ser o quê? Mais positivo, né? Mais, né? Positivo, no caso. Tem uma eletronegatividade menor, 2,5, e o cloro tem uma eletronegatividade maior. Então, parte do carbono para o cloro. Os vetores aqui, ó. Tá? É um ente matemático, né? Caracterizado por sentido, direção e módulo, né? Que é a intensidade, né? Direção, sentido e a intensidade. Aí, nesse caso, o cloro, ó, ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons para ele. E o hidrogênio e carbono, o carbono puxa os elétrons do hidrogênio para o carbono, por ele ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Aí, se você fizer aqui a continha, né? A continha aqui, você vai ver que a molécula em si, ela é polar. E a ligação é covalente, polar. Porque vai ser um número menor que 1,7. A soma dessas subtrações. Carbono e hidrogênio. Deu quanto aqui? Carbono e hidrogênio. Deu 0,4. Carbono e cloro. Carbono e cloro. Deu quanto? 0,5. Diferença. 0,5. 0,5. Então, são valores menores que 1,7. E se são valores menores que 1,7, a ligação é covalente do tipo polar. Correto? Então, aqui você tem ligação covalente polar. Nesse caso, a molécula é polar e a ligação também é covalente polar. Certo, pessoal? Dá uma analisada aí, fazendo favor. Enquanto eu apago e venho com outros exemplos aqui a vocês. Então, fique atento à diferença de eletronegatividade. Consulte a tabela periódica para suas dúvidas serem eliminadas. Vamos agora para um caso que encabula, né? CO2. Você tem aqui a molécula do gás carbônico. Vamos analisar a molécula do gás carbônico. Essa molécula, ela tem um carbono e 2 átomos de oxigênio. Geometria linear. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cada oxigênio tem 6. Tá lembrados? Tem 6. Aí, com isso, 7, 8. 7, 8. Carbono, dupla O, dupla O. Vamos fazer as perguntinhas aqui agora. Eu tenho carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio do que o carbono. A diferença é de 1,0. Ó. Então, o carbono aqui ele é positivo e o oxigênio é negativo. Então, o vetor sai aqui, ó, nesse sentido do meio para a extremidade. Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, correto? Da forma eletrônica, forma estrutural. E aí, o que é que vai acontecer? Olha o número de nuvens. Uma nuvem. Lembra que a dupla ligação também é uma nuvem?
duas nuvens. Então, faz isso o quê? Duas nuvens. Quantos ligantes iguais? Duas. Então, se acontece isso, olha a molécula. Olha o que acontece com a molécula. A polaridade dela. Apolar. Por quê, professor? Quantas nuvens? Duas. O que é nuvem? Ligação simples, dupla, tripla e dativa. Certo? Tá, nuvens. Quando o número de nuvens coincidir com a quantidade de ligantes iguais, eu sempre vou estar repetindo isso para vocês. Vai ser apolar. Duas nuvens e dois iguais. Apolar. E até mesmo porque o vetor resultante aqui vai ser igual a zero. Ó. Um para lá, o outro para cá. Então, vai ter o quê? Uma subtração também de vetores, anulando essas forças aqui, resultante. Tá? Então, a molécula é o quê? Apolar. Agora, ligação covalente, o quê? Não tem a diferença de polos, de eletronegatividade? Então, vamos ver. Ó, 3,5 menos 2,5. Então, se você faz a continha 3,5 menos 3,5 menos 2,5 vai dar 1. E 1 é menor que 1,7. Se é menor que 1,7, então a ligação covalente de que tipo? Polar. Eu falava para vocês, nem sempre a molécula é apolar, a ligação vai ser covalente apolar. Não. Tem que analisar isso. E muitas das vezes a molécula é polar e você vai dizer assim, a ligação é covalente polar. Pode analisar alguns casos que a ligação pode ser covalente polar e a molécula sendo apolar. É o caso aqui do dióxido de carbono. Dentre outras moléculas, né? Existe uma variedade de moléculas. O que é que você tem que fazer? Pegar cada uma e analisar separadamente e fazer jus à polaridade tanto das ligações quanto das moléculas. Então, querido, aqui, ó, a molécula é apolar e a ligação, ela é polar, porque mostrou uma diferença de polaridade. Uma diferença de eletronegatividade. Analisando na fila aqui. Essa fila é muito importante, né? Nós químicos utilizamos ela para poder classificar tanto a molécula quanto a natureza também das ligações. Tudo jóia? Compreendido? Então, sempre analise a polaridade da molécula e a polaridade das ligações. Se são moléculas diatômicas, são pequenininhas, têm os mesmos átomos, é apolar, ligação covalente apolar. Mas eu tenho moléculas diatômicas, né? HCl, HF, HBr, elas são diatômicas, têm diferença de eletronegatividades. Então, a ligação é covalente polar. E a molécula, polar. Quando você lembrar de graxa, de diesel, gasolina, gases, são apolares. Então, não se mistura mesmo com a água, não se mistura. Por quê? Não tem afinidade. É hidrofóbica. Hidrofóbica. Fobia, medo de, no caso, água misturada lá com a gasolina, não vai dar certo. É um sistema de duas fases. Vamos pegar aqui outros casos. SO3. Trióxido de enxofre. Então, tem o S com 1, 2, 3. Oxigênio em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. O enxofre também, já que eles compartilham o mesmo grupo. Mesmo grupo. Então, vamos fazer aqui a montagem. Então, vamos lá. Ligou uma vez. Liga mais uma vez. 2. Esse tem 8, esse tem 8. Sobraram 2 átomos de oxigênio, cada um esperando 2. Lembra do caso da ligação dativa? Olha lá. Que pega os 2 elétrons de uma vez e leva para o outro compartilhar. Então, também é uma ligação, uma nuvem eletrônica. Uma aqui eu tenho uma dupla e uma nuvem. Aqui eu tenho uma ligação dativa e outra nuvem. Então,
Então, vamos contar aqui ao todo quantas nuvens foram formadas. Pode contar aqui comigo, ó. Pode contar aí comigo aí quantas nuvens foram formadas. Olha aqui. Uma dativa. Duas dativas. Três com a dupla ligação. Então, se eu tenho 3 nuvens e os 3 átomos ligantes são iguais, o que é que a molécula é, pessoal? A polaridade dela é o quê? Apolar. Começou, né? Beleza? Tudo pizza? Então, apolar. Oxigênio e enxofre. Oxigênio e enxofre. Tem diferença de eletronegatividade, não tem? Então, você aplica aqui, ó. 3,5 menos quanto? 2,5. Porque os dois aqui, ó, enxofre e oxigênio. 3,5 menos 2,5, ó, quanto que vai dar? 1. Então, a ligação é covalente, polar. Então, você tem uma ligação covalente polar. Você tem uma ligação covalente polar. Tá? Por que polar? Porque você tem diferença desses 2 átomos aqui no valor de 1. Subtraiu. Caso fosse maior do que 1,7, você tem uma ligação iônica. Aí precisa entrar, ó, metais, alumínio, sódio, berílio. Aí precisa entrar ali metais. Tudo jóia? Vamos fazer mais um exemplo e encerrar a nossa aula sobre polaridade das moléculas e polaridade também das ligações. Vamos pegar um caso aqui. NaH. Olha lá. NaH. Então, você tem a ligação do sódio com o hidrogênio. Está lá feita a ligação. Tranquilo? Vamos ver. O sódio menos hidrogênio está na frente. Então, você tem, ó, o sódio positivo, hidrogênio negativo. Então, olha só o sentido do vetor. Positivo para negativo. Do menos para o mais eletronegativo. Se você aplicar aqui a diferença, vamos ver. O sódio, 0,9. O hidrogênio, 2,1. Então, vamos pegar e fazer a continha para achar o vetor, para achar a diferença de eletronegatividade. O sódio, 0,9. O hidrogênio, 2,1. E aí? Você pegando isso aí, fazendo a diferença, 2,1 menos 0,9, que é feita a diferença, ó, vai dar 1 ponto quanto? Ou 2, né? Essa continha aí. Faz favor para nós aí. 2,1, que é a eletronegatividade do hidrogênio. A eletronegatividade, no caso aqui, né, do sódio, que é 0,9. E aí você passa a ter uma diferença. Faz um favor aí. E a diferença foi de quanto? 12. Então, você tem aqui diferença de 12. Ou 1,2. E se está menor que 1,7, pessoal, então a ligação é covalente o quê? Ligação covalente polar. Porque a diferença foi menor que 1,7. Então, você aplica. E o composto é o quê? Iônico. Né? A ligação ela é iônica quando a diferença deles for maior ou igual a 7. Então, é um composto iônico. Aqui é um caso iônico, olha só, um composto iônico, porque eu tenho a presença de sódio, é um nitreto de sódio, onde a ligação covalente é polar pela diferença de eletronegatividade, hein? 2,1 menos 0,9, dá 1,2. E aí 1,2, se você olhar aqui, está menor que 1,7. Então, a ligação é covalente polar. E se você for dizer, isso aqui é um composto o quê? Iônico. Tá bom? Um composto iônico. Então, a ligação covalente polar. Mas se você pegar o NaI, ó, com o iodo,
Vamos buscar a eletronegatividade para finalizar aqui. O sódio vale 0,9. O iodo, 2,5. E você sabe que o sódio é positivo e o iodo é negativo. Então, a diferença é para lá. Do positivo para o negativo. Do menos para o mais eletronegativo. A diferença é o quê? 2,5 menos 19 vai dar o quê? Subtrai aí para nós, para encontrarmos a polaridade aqui da ligação. Ligação iônica? Então, deu 2,5 menos 19. Subtrai para nós, fazendo favor. Um 1,6. Então, aqui a diferença deu 1,6. Tá vendo as exceções? Se deu 1,6, a ligação é covalente o quê? Polar. A ligação é covalente polar. Mas aí, querido, aqui existem exceções. Aí é onde a gente tem que parar um pouquinho para pensar que esse composto aqui, ele é binário, ele é um iodeto de sódio, ele é um composto iônico. Então, ele tem uma ligação iônica, por mais que o valor aqui é 1,7, aqui deu 1,6. Então, nós temos o quê? Algumas exceções, tá? Então, o composto é iônico, a ligação é iônica, mesmo que os valores apresentem diferença que não seja igual ou maior a 1,7, tá? Desse jeito aí, você vai analisar as diferenças de eletronegatividade e ver que o composto ele não é molecular, não é covalente, e sim iônico. Para finalizar, pegar um exemplo aqui, HF. Ó, o hidrogênio, a eletronegatividade dele, 2,1. O flúor, a eletronegatividade dele, 4. Então, se você fizer a diferença aqui, vai dar 1,9. E aí a exceção, quer ver? Deu 1,9, é maior que 1,7. Só que ele não é iônico. Ele é um composto covalente. Então, tá vendo? Isso aqui é uma ligação covalente, o quê? Polar, porque ele é negativo e esse é positivo. Correto? Então, lá você está vendo que um é positivo e o outro é negativo. Então, tem diferença de eletronegatividade. Tem. Então, a ligação é covalente, polar. Exceções. E a molécula é o quê? Polar. Mas se analisar na regrinha, diz que a ligação é iônica quando a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7. Aqui deu 1,6, aqui deu 1,2, mas não são ligações covalentes polares, não tem a ligação covalente polares, mesmo que dê uma diferença de eletronegatividade conforme o parâmetro, mas aqui você tem um valor muito maior do que 1,7, mesmo assim não é iônica, é covalente polar. Galera, acione lá o meu sininho, né? Claro, faça sua inscrição no meu canal, acione o sininho, deixe seus comentários, compartilha, assista essa aula. É uma aula bacana, exige muita compreensão. Vamos fazer exercício. Posso deixar depois para vocês aí uma playlist aí para que vocês possam, tirar dúvida mesmo em cima de polaridade das moléculas. Tanto a parte orgânica quanto a parte inorgânica. Tá bom? Um abraço. Tudo pizza. Um abraço para vocês.